Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Amém? Eu me chamo Daiane. Nós seguiremos com o nosso devocional Pérolas nessa sexta-feira. Última semaninha que nós estaremos dentro desse tema. Nós estamos abordando temas e contextos de mulheres que tiveram a sua vida marcadas por desprezo, abandono, mulheres que foram usadas. Falamos na segunda-feira sobre Agar, depois falamos sobre Lia, falamos sobre aquela viúva de Naim, ontem falamos sobre aquela mulher do fluxo de sangue. E talvez você se deparou com lembranças que te trouxeram tanta dor, te fez chorar. Você conseguiu diagnosticar lugares aí na sua alma que estavam sangrando, e eu já falo mesmo no passado, estavam sangrando, porque Jesus trouxe cura, libertação para a sua vida, mulher. Você que ainda não ouviu todos esses devocionais, volta lá, também está marcado aqui no YouTube, você pode ter acesso. Eu tenho certeza que o Senhor tem cura, tem libertação para a sua vida. E hoje você vai entender o porquê talvez Deus permitiu que você viajasse nesse tempo e entendesse o porquê era necessário mesmo passar de novo no teu passado, rever as suas marcas, o teu contexto, as suas dores, as suas feridas, quais são os focos que ainda tem, né, de hemorragia na sua alma. Você vai entender hoje, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a entrar comigo, porque nós falaremos de uma mulher incrível, que também está no Novo Testamento, encontrou Jesus e teve a sua vida completamente transformada. João capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos porque é um pouco extenso, então eu quero ler rapidinho com você, amém? Versículo número 3 vai dizer assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. E aí, no versículo de número 26, disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Vocês perceberam que entramos na história da mulher samaritana, mas uma mulher que não tem nome, mas deixou uma grande lição. Esse texto é completamente desconcertante, eu me emociono muito, porque eu me via muito nesse texto, de como Jesus me encontrou, não literal, dentro do contexto literal, mas da maneira como Jesus foi tão envolvente, tão manso, tão lindo, tão humilde, tão amoroso. Não era comum uma mulher conversar com um homem, e principalmente um homem desconhecido naquela época. Existia ali uma questão de cultura, uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, uma barreira muito grande, tanto nacional, tanto cultural, que era desde o Velho Testamento, né? O judeu, ele não podia se misturar com o samaritano, porque logo na cabeça deles, né? Na cultura deles se tornariam impuros, eles se odiavam. Jesus aqui pede água para aquela mulher, quebrando ali todos os paradigmas. E aquela mulher começa a indagar: mas você tá me pedindo água? Cadê o seu jarro? Porque aqui, ó, o poço é fundo. Eu não tenho como pegar água para você. Porque você não vai querer beber da minha vasilha, né? Logo, vocês judeus se tornariam, né, imundos, né? E ali logo Jesus começa a conversar com ela, ela começa a conversar com Jesus, quebrando ali todos os paradigmas. E é impressionante. Esses dias eu estava fazendo umas pesquisas e eu via alguns especuladores da palavra, inclusive da cultura judaica, que
essas mulheres mal poderiam olhar para qualquer tipo de homem, ainda mais judeu, e dirá conversar. A Bíblia vai dizer aqui que essa mulher ela foi casada por 5 vezes e Jesus revelou isso a ela. Jesus revelou através de um diálogo que teve com ela. E através desses especuladores, estudiosos, eles acreditam, é algo que eu estou repassando, não é algo que a Bíblia vai dizer, que pode ter sido por conta do jeito daquela mulher. Um jeito conversadora, um jeito que tudo questionava, um jeito completamente desprovida de vergonha. Ela não tinha vergonha, né? Ela não era tímida. E isso era completamente inadmissível naquela cultura, naquela época, né? Um homem se deparando com mulher que tudo se questionava, tudo conversava, tudo falava. Enfim, eles tomaram, né? Talvez não era por conta de adultério, infidelidade, mas por conta daquele contexto, inclusive de ver ela conversando com Jesus aqui como se ela estivesse conversando com um homem que ela já conhecia há muito tempo. Eles entenderam que talvez seria por esse motivo que ela foi repudiada ali 5 vezes, né, pelos seus maridos anteriores, né? Ela mostra aqui uma mulher que o que ela tem pensamento, ela pergunta, ela questiona, e isso era intolerado demais por qualquer homem e pela sociedade também que uma mulher fosse tivesse esse tipo de postura. Mas Jesus, o fato é que Jesus foi ali se encontrar com aquela mulher e o texto vai dizer que era necessário passar por aquele lugar. Geograficamente, se você olhar o mapa ali dos lugares de onde Jesus estava, tinha um lugar mais acessível, talvez até mais rápido para Jesus ir para onde ele iria. Mas Jesus se colocou na posição de que era necessário passar por ali e logo pediu para que os seus homens, né, os seus discípulos, fossem comprar pão. Ele queria era despedir todos eles para ele poder ficar à vontade ali conversando com aquela mulher. Porque ele já imaginou que se pelo menos Pedro ficasse com ele, já era motivo de não ter paz, né? Não ter sossego para ter ali um diálogo com aquela mulher, porque Pedro ia achar aquilo um absurdo e logo, com certeza, não seria viável que ele ficasse, porque ele atrapalharia talvez ali tudo que Jesus iria fazer. Então, ele manda os seus discípulos ir buscar pão e ele se encontra ali com aquela mulher que foi buscar água. E é interessante porque ela vai buscar água bem num horário em que todo mundo não vai. Porque a hora sexta aqui na hora judaica é meio-dia. Então o sol está escaldante, ninguém vai buscar água. Principalmente as mulheres, elas tinham a cultura de buscar água até de madrugada, né? Então o que que isso vai dizer? Que essa mulher, ela realmente ela é repudiada não só por esses homens, mas pela sociedade. Então ela não queria encontrar ali com ninguém. Ela ia num horário porque ela não queria encontrar com ninguém, para não ser submetida talvez a enfrentar diversas dificuldades, né? Pessoas que talvez ia caçoar, pessoas que ia fazer piadinha, pessoas que talvez ia desprezar ela, pessoas que talvez iria humilhar ela. Então ela escolheu ir ali num horário que ninguém iria, né? Mas ela não contava que Jesus passaria por ali, um homem judeu, para conversar com ela. E aí, Jesus com certeza não estava ali para julgar ela por conta da sua situação civil, por nada. E eles começavam ali a conversar e Jesus revela algo sobre ela, né? E você vai ver no diálogo que Jesus manda chamar o marido dela. Jesus já sabia, obviamente, que ela não tinha marido. E ela fala: Eu não tenho. E aí ele falou: Disseste bem, você não tem, e esse que você tem agora não é o seu marido, né? E Jesus então foi bem cirúrgico e direto na questão. E aí logo ela reconhece que ela estava se deparando com um homem de Deus, né? Ela descobriu ali, falou que Jesus era um profeta. E ela nem procurou ficar se justificando, explicando, olha, porque isso, porque aquilo, olha, o primeiro foi assim, o segundo foi assado. Não. Quando ela percebeu que ela estava diante de um homem de Deus, ela já queria saber
outros tipos de coisa, onde era o lugar da adoração, porque os judeus, né, eles falavam que o certo era adorar em Jerusalém, os samaritanos falavam que era no monte, e ela queria saber aonde o lugar da adoração e começava a discorrer um diálogo com Jesus. Jesus explica algo para ela, e aí, o que que isso me mostra? Isso me mostra que essa mulher, ela tinha sede, irmãs. Ela tinha sede de fazer o que era certo. Ela tinha sede de conhecer a Deus. Ela tinha sede de Deus. Ela tinha sede, né, de que Deus se revelasse a ela. E Jesus de fato se revelou, porque Jesus disse coisas a ela que até o momento ele não tinha dito até aos discípulos, até o momento. Jesus disse a ela, como nós lemos aqui, que ele era o Messias, que era ele mesmo que falava com ela. Né? Jesus, certa vez, lá em Cesareia, pergunta para os seus discípulos: quem é aí que o pessoal está falando quem eu sou? E aí, os seus discípulos falam, né? Alguns falam que você é Elias, outros falam que você é fulano, outros falam que você é ciclano. E vocês? Vocês falam que eu sou quem? E aí Pedro logo fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas é Pedro que diagnostica, que faz esse diagnóstico, né? Jesus não, Jesus com ela, Jesus foi diferente. Jesus já falou para ela realmente quem ele era. E o resultado dessa sede dela e dela descobrir ali quem era Jesus, ela saiu daquele lugar, como nós lemos aqui, saltitando, contando para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. E ali depois a cidade inteira saiu dali para ver quem era Jesus, para conhecer Jesus. Muitos falam que ela foi uma das primeiras missionárias daquela época. Mas enfim, irmãs, o que eu quero dizer aqui para você, depois de contextualizar um pouquinho, porque há muitas preciosidades nesse capítulo e eu desafio você mesmo a ler, que o Senhor vai falar em cada versículo com você. Mas o que eu quero trazer para você nessa manhã é que não interessa a vida que você levou até aqui, quando essa palavra te encontrou e te alcançou agora. Não interessa o seu passado, não interessa quantos maridos e quantos homens você talvez se relacionou ou teve na sua vida, como é o contexto aqui desta mulher, que é o caso aqui. Não interessa com quem você foi, quem você deixou de ser, quais foram as suas culturas até aqui, se você era enganador como Jacó, quem você era. Não importa. Quando você encontra, e eu creio que muitas mulheres encontrarão a partir de agora, com a fonte de água vida que é Jesus, ele mata a sua sede, ele planta em você, mulher, uma fonte a jorrar para a vida eterna, igual ele fez com essa mulher. E os propósitos de Deus começam a se cumprir em você. E aquilo que para você mesma, né? Porque nós somos aquelas que somos as primeiras que nos julgamos. E para muitos, aquilo que você mesmo despreza, ou que muitos desprezam, criticam, julgam, humilham, talvez você vai pensar assim, mas Deus vai me usar, né, com a vida toda a torta que eu tive, com a família, com o contexto familiar que eu tive, com as escolhas que um dia eu fiz, com os abusos que eu sofri, com as perdas que eu tive, que eu sangro até hoje, com tudo que eu já sofri, que eu já passei, com a personalidade corrompida, invejosa, da maneira que eu era, que eu passava os outros para trás, da maneira que eu mentia. Talvez você olhe e fale assim: Deus jamais olharia para mim. Jesus jamais perderia o seu tempo para que fizesse com que eu me aproximasse dele, para que um dia ele viesse me usar. Irmãs, para que será que Jesus escolheu aquele dia, naquele horário, cansado, como a palavra diz que ele estava, para se encontrar com aquela mulher? Irmãs, certamente pelo contexto, talvez no caso dessa mulher, por ser tão acessível, tão faladeira, tão por se expressar demais, ser tão demais, entre parênteses, naquela cultura daquele tempo, tão envolvente nas conversas, né? Tão entregue, né? Tão, como eu posso dizer, tão ela não tinha vergonha, ela não tinha uma timidez. Naquela época era completamente inadmissível o tipo de comportamento que ela teve com Jesus.
que resultou talvez em 5 divórcios, para Deus foi um triunfo, ao invés de ser uma carta de mais um divórcio, se Jesus ali fosse um homem qualquer, foi um triunfo nas mãos de Deus para transformar a vida dela e ela também, através disso, ser um veículo que levava a mensagem de cura e transformação para outras pessoas. Talvez o lugar da sua dor é o lugar de um treinamento que você será usada, mulher, na vida de outras pessoas. Creia nisso. Contar, sabe, para as mesmas pessoas que vivenciam as mesmas dores que você um dia vivenciou, sofreu, mas que você venceu, que você encontrou Jesus, que você encontrou a fonte de uma água viva e que jorra para a vida eterna. Você que recebeu o consolo da parte de Deus será também um veículo para consolar outras pessoas. Então, a mensagem que eu tenho para você nessa manhã é: não despreza as suas marcas, não despreza o seu passado. Talvez as lembranças, né, as memórias que te puxou desde o começo dessa semana foram ruins, te fizeram até mal. Talvez você teve até crises de ansiedade, foram muito tristes. Mas quando Deus restaura, Ele não desperdiça nada, mulher. Ele não desperdiça nada. Não despreza a sua história, o seu contexto, não despreza a sua dor. Eu não sei qual é o lugar que te feriu e que, como falou no contexto de ontem, né? Na palavra de ontem, talvez te fez sangrar por tanto tempo. Eu não sei se foi, né, uma traição. Eu não sei se foi um abandono dos seus pais. Eu não sei se foi algo que você fez com seus filhos. Você talvez abandonou seus filhos. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que Deus, ele não desperdiça nada quando ele restaura. E hoje ele tem restauração para você, restauração para a sua história. Não desperdice, não despreze o lugar que Deus permitiu que você estivesse ou que você passou. Deus pode fazer que o lugar aonde Satanás, escute isso, mulher, olha o que Deus está falando para você nesta manhã. Deus pode fazer que o lugar onde Satanás mais te marcou, mais te pisou, mais te humilhou, mais te desprezou, mais te jogou na lama, pode ser o lugar onde o Senhor mais será glorificado na sua vida. Não despreze. Palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo de número 10, versículo de número 15, que o Senhor falava assim para Pedro: Pedro, não tenha como imundo aquilo que eu santifiquei. Deus usará do seu contexto, mulher, das suas dores, das suas marcas, das suas cicatrizes, para você ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O Senhor, eu creio que nesta semana o Senhor mudou muitas chaves, girou muitas chaves e mudará muitas histórias. Aonde esses devocionais chegaram, eu creio que aonde há um coração que sangrava, um coração marcado pelo desprezo de Lia, um coração marcado pelo abandono lá de Abraão, como foi o de Agar, um lugar de morte, de um futuro desprezado e humilhado como seria daquela viúva de Naim, um lugar onde só flui hemorragia de dor, de mágoa, de tristeza, de ódio, de pranto, né, de tudo aquilo que o diabo gosta de nos amarrar mesmo e nos prender para nunca nós alcançarmos a plenitude de Cristo. É o lugar aonde Deus vai te levar para trazer cura, libertação, vida eterna para outros. Em nome de Jesus eu quero orar por você, mulher. Senhor Deus e Pai, oh Jesus, nós te agradecemos por essa semana, Senhor, o quanto o Senhor falou aos nossos corações. Senhor, a minha oração é para que essa mulher que esteja aí do outro lado, que ela possa ver, Senhor, no contexto dessa mulher samaritana, que teve um contexto de uma vida, Senhor, marcada pelo uso de homens, pelo abuso de homens, pela humilhação de outras pessoas. Pai, por um futuro que talvez
sem cor, sem brilho, marcada, Senhor, por um lugar também de desprezo, Senhor. Que essas mulheres possam ver no contexto dessa mulher, Pai. Oh, Jesus, uma vida também que foi tocada pelo Senhor, marcada pelo teu encontro até o final dessa semana. Senhor, mulheres que tiveram a desonra do passado possam ter agora, Senhor, a plenitude de um futuro abençoado, sendo usadas, frutificando para o teu reino. Mulheres que têm, Senhor, talvez a personalidade difícil, personalidades, Senhor, talvez que não são, talvez, Senhor, tão bem vistas, Senhor, aos olhos de outras pessoas, mas que elas possam entender e colocar no domínio do teu Espírito, Pai, as suas personalidades, o seu jeito de ser, para que elas venham também frutificar para a honra e para a glória do teu santo nome. Muda destino, Senhor, muda histórias, Pai. Senhor, cura, liberta, Senhor, do passado, liberta do abuso do passado, liberta, Senhor, oh meu Deus querido, do abandono, do desprezo, da humilhação, Senhor, do abandono do pai, da mãe, Senhor, do esposo. Oh, Senhor, liberta, Senhor, cura essa mulher de feridas da traição, Senhor. Oh, Deus querido, liberta essa mulher da mágoa de seus filhos, Senhor, de pessoas distantes, ó Pai, que marcaram a vida e tem marcado até hoje essa mulher. Pai, liberta. Oh, Senhor, e que essa mulher possa se tornar a partir de hoje uma fonte a jorrar para a vida eterna, Pai. Contando a todos, a quem ela enxergar, que Jesus Cristo passou na data de hoje sobre a vida dela e transformou a vida dela e apontou um futuro de glória. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Deus te abençoe, mulher, e que faça essa palavra chegar ao maior número de corações, para que Jesus venha curar e libertar. E que você também guarde essa palavra no seu coração e que você venha frutificar no reino para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.